Olá, meus enfermeiros, como vão? Vamos lá falar aqui do nosso resumo da nossa aula. Então, vamos lá. Já falamos e falamos e falamos e falamos de novo. Então, vamos lá para o dia 13 de agosto, quinta-feira. Então, falamos de morte celular, de necrose, né? Falamos bastante aí sobre esse processo é, de desde a adaptação celular até agora aqui as mortes celulares, né? Então, a morte celular ela vai acontecer, né? Falando sobre necrose bastante, por meio de agentes lesivos, lesão reversível, morte celular. Não depende do tipo de agente agressor, mas sim da intensidade e duração da agressão. Então, nós já podemos, por exemplo, é, ao invés de chegar no processo de adaptação, chegar diretamente na morte celular. Lembrando, lembrando que quanto maior a intensidade, ou quanto maior, digamos assim, o estrago, você vai ter um processo necrótico. Não vai ter um processo de apoptose, que a gente vai falar hoje sobre apoptose, né? Então, vamos falar sobre apoptose, falar de novo, estamos aí para nos entendermos. Então, a partir do ponto de irreversibilidade, não retorno, aquela célula não consegue mais voltar ao que era antes, mesmo retirando o estímulo agressor, e ela vai entrar em apoptose, certo? Alguns sinais morfológicos indicam que está irreversível, né? Então vamos colocar 2 pontos para a gente não esquecer, se cair no concurso, se cair na prova, a gente não esquece. Ah, Primeiro, lesão acentuada na membrana celular. Segundo, lesão acentuada na mitocôndria, né? Então, diminui a produção de energia, essa célula vai progredir para a morte. Outro ponto que é importantíssimo a gente frisar, que nem sempre a morte celular é precedida de lesões degenerativas. Lembra lá que a gente estava falando de acúmulos intracelulares e tudo, a célula vem passando por um processo. Então, a morte celular, dependendo da intensidade do agente agressor, pode chegar já gerar morte, geralmente um processo necrótico, certo? Vamos falar sobre a... Só um instante, só para a gente finalizar aqui, a parte de necrose. Então, falamos sobre necrose, debatemos e falamos um pouquinho. Então, deixei, tem atividade, tem esse material, tem fórum de discussão, que a gente falando aí de tecidos necróticos, né? É um tecido necrosou, então a gente vai falar aqui sobre fisiologia da pele, avaliação da lesão, coberturas, técnicas de curativo e o processo de anotação. Claro que vocês verão isso no decorrer do curso mais acentuadamente. Aqui é para a gente fazer esse link. Então, tem um tecido necrótico, né? Então, estamos falando de processo patológico de morte celular, tecido necrótico. E você, profissional de enfermagem, o que você vai fazer lá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ferida. Então, ferida, qualquer lesão no tecido epitelial, mucosa ou órgãos com prejuízo às funções básicas. Vamos falar sobre feridas de espessura parcial, espessura total, né? A gente vai ver, dar uma conferida aí. Os tipos de tecido, né? Então, a gente falar sobre tecido de granulação, a gente vai falar sobre o esfacelo, né? Que é o tecido necrosado com consistência delgada, aquela parte que vai ser retirada durante o curativo. Então, a gente vai fazer essa pincelada, esse trabalho bem acentuado, certo? Então, lembrando que a gente vai ter os slides, esse material vai estar disponível, já está disponível, inclusive. O conteúdo, quando eu falo de conteúdo, geralmente eu resumo de algum artigo, de alguma matéria que eu pego, coloco um documento, doc, Word e disponibilizo para vocês. E o nosso fórum de discussão. Ainda aqui, vamos falar um pouquinho sobre o processo de apoptose. Então, a gente já chegou necrose, morte celular, falaremos dos curativos e apoptose. Então, a apoptose, vamos dar o grau aqui na apoptose. Então, vamos. Só passar aqui rapidinho, já já a gente volta aqui nos mecanismos de apoptose. Então, a apoptose é a morte celular programada. Então, não é esse processo tão escandaloso em que é a necrose. Então, a apoptose, morte celular programada, não seguida de autólise, é um tipo de autodestruição celular. Um ponto extremamente importante, não possui autólise. Lembra lá que necrose tem processo inflamatório e autólise.
essa autólise ou autolise, né? Então, a célula vai se dissolver. Aqui na apoptose não tem. Então, é um mecanismo para eliminação seletiva de células desnecessárias. Então, uma célula que entrou em desuso ou alguma evolução, ou em involução, né? Necessariamente precisa de uma evolução dessa célula, terá um mecanismo para retirada dessa célula, né? Remodelação de órgãos na embriogênese, nosso processo de formação, na nossa no formato do nosso corpo, lá dentro do útero da nossa mãe, é feito também por apoptose, essa remodelagem. Controle de qualidade no desenvolvimento, eliminando células defeituosas. Então, essa célula foi produzida com algum defeito, né? Tem essa questão da apoptose para ter essa regulação. E ajuda a regular a taxa de crescimento e morte celular. Aqui a gente vai colocar também que alguns mecanismos de prevenção, né, que evita o câncer, né, células cancerígenas, seria a apoptose. Claro que o câncer é um crescimento desordenado de célula que, muitas das vezes, não vai conseguir a apoptose, né, ativar esses mecanismos de apoptose para o controle dessas células cancerígenas. Então, só para a gente ter alguns exemplos, né, a remodelação digital, né, interdigital entre os nossos dedos é feita no período dentro do útero da mãe da gente. Então, essa criancinha que nasceu, não teve essa morte celular, ela tem como se fosse membrana entre os dedos, né? Então, um exemplo também da deficiência da apoptose. O cristalino, a lente dos nossos olhos, é feito por muitas células mortas, né, que sofreram apoptose e está ali, com esse formato. Outra também, a renovação da nossa célula, né, as queratinócitos, células presentes na camada da nossa célula, eles fazem apoptose a cada 21 dias, né? Então, essa célula tem renovação a cada 21 dias. Outra situação também, as hemácias, né, têm uma validade, um tempo de vida de 120 dias. Em 120 dias, essas hemácias velhas vão sofrer apoptose para que a medula produza novas hemácias e circulante, para manter essa homeostase. Então, a célula tem um tempo de vida e vai sofrer apoptose. Então, a importância aí da apoptose nos processos fisiológicos. Então, entre apoptose e necrose, então a gente falou de necrose, falou de curativo, então o que a gente vai encontrar? Quais as diferenças, né? Então, o que tem? Na apoptose, as células encolhem e se condensam, né? Então, uma condensação da cromatina do material genético. Na necrose, a célula incha, o núcleo não sofre alteração significativa em relação à condensação. Nós vamos ter os processos relacionados à necrose, que a gente já citou, já falou, cariorrex, cariólise e piquinose. Né? Na apoptose, destaque-se das células vizinhas. Então, é um processo mais tímido, certo? Então, a célula consegue se destacar de suas células vizinhas e começar esse processo de morte. Na necrose, a tem essa questão de inflamação, da periferia também ser atingida. Então, a organelação danificada, em especial mitocôndrias. Né? Então, já acontece todo um processo inflamatório. Não ocorre autólise, na necrose acontece. Na apoptose, precisa de ATP. Na apoptose, não libera quimiotoxina, né? Por conta dessa ruptura de material da célula. Forma bolhas na superfície, eose, né, que é para formar a liberação dos corpos apoptóticos. O citoesqueleto colapsa, o envelope nuclear se desfaz, cromatina nuclear se condensa e fragmenta, modificações bioquímicas, formação de corpos apoptóticos. Então, a gente vai entender aí a formação desses corpos apoptóticos em um evento tímido, né? Então, aqui a gente vai ter autólise na necrose, processo inflamatório, ruptura libera proteases e outras substâncias tóxicas, então a periferia vai ser atingida, as células vizinhas serão atingidas, reação inflamatória, atividade e secreção dos glóbulos brancos, em especial macrófagos e neutrófilos, ao fagocitar as células necrosadas, podem danificar células vizinhas, então até o processo imunológico ali já é mais acentuado, né, mais escandaloso. Então está aqui a necrose, ruptura dessa célula. Você vê que teve um inchaço, né, dessa célula e ruptura da mesma.
Aqui na apoptose você vai ver uma condensação, a formação de corpos apoptóticos e a fragmentação destes. E estes corpos apoptóticos, eles serão fagocitados por macrófagos, né? Então é um processo de... É como se você fizesse um lixinho ali e já colocasse na lixeira, né? Na apoptose. Na necrose, não. Um processo de bagunça mesmo, espalhar sujeira para todo canto. Então, fatores que desencadeiam a apoptose, a gente vai falar bastante disso. Estímulos exógenos, estímulos externos, agem nos receptores da membrana, fatores de necrose tumoral, TNF-alfa, granzima B. Então, são sinalizadores externos que chegarão na membrana dessa célula falando, ei, né, tá na hora de entrar em apoptose, né? Estímulos endógenos agem após agressões sofridas pela célula. Então, essa célula sofreu uma agressão, por exemplo, a radiação, quimioterápicos, por exemplo, a falta de oxigênio. Então, a célula vê que não é mais viável e vai desencadear algum mecanismo da apoptose, certo? Então, nós vamos aqui didaticamente separar aqui nas fases da apoptose. Primeiro, ativação das caspases, né? Então, a gente vai entender que essas caspases são as enzimas que vão gerar a apoptose. E a gente vai trabalhar na via intrínseca ou mitocondrial e a via extrínseca, né? E, por fim, a gente tem a execução das caspases, a efetuação do processo, certo? Então, quem são as caspases? Independente do estímulo, o resultado é a ativação das proteases, enzimas presentes no citoplasma, que quebram ligações chamadas de caspases. Na grande maioria das células, em apoptose, observa destruição do material genético, certo? Então, assim, a ativação dessas enzimas. As caspases são sintetizadas como precursores inativos. Após um sinal, né, ativação delas, elas eram inativas, teve a ativação destas, as caspases são ativadas. Entre os diversos substratos das caspases, pode citar o MD2, né, Morini Double Minute, uma proteína que se liga a P53, mantendo-a no citoplasma, né? Ao ser clivada pelas caspases, essa proteína libera o P53, que transloca o núcleo, ativando a transcrição de genes pró-apoptóticos, como o BAX. Esse BAX, né, são pró-apoptóticos, são pró-mortes. Deixa eu ter bem aqui um exemplo. Não tem só um materialzinho falando sobre o BAX, mas a gente vai ter aí um material falando sobre o BAX. Mas vamos lá. Proteína BCL2, proteína que protege a célula da morte programada, participam ativamente da regulação da apoptose, regulam a permeabilidade da membrana externa da mitocôndria, previnem a liberação do citocromo C e são chamados de reguladores anti-apoptóticos. Então, o BAX é pró-apoptótico, a proteína BCL2, elas são anti-apoptóticas. Então, quando você tem algum sinal, algum desbalance entre o pró-apoptótico e o anti-apoptótico, você tem a morte celular. Esses sinalizadores, essa ativação de caspases, né? Então, a gente tem sinais químicos como se fossem chavinhas que ligam ali, sinalizando para a célula que ela tem que morrer, né? Então, são sinalizadores. O BCL2, por exemplo, impede a morte celular, mas se o caso ocorra um excesso de produção dele, haverá uma divisão descontrolada. Lembra lá que eu comentei com vocês que a apoptose protege também contra o tumor. Então, a célula está crescendo de forma desordenada, tem a ativação dos pró-apoptóticos. Por algum motivo, né, uma célula cancerígena, por exemplo, eu tenho o impedimento dessa morte celular pelo BCL2. Né? Então, a célula vai se proliferar, ficar lá gerando o tumor, e por conta da não ativação dos agentes pró-apoptóticos, certo? Então, nós vamos ter que a via extrínseca, né, no citoplasma, é desencadeada pela ligação de ligantes específicos a um grupo de receptores de membrana. Então, vem lá um ligante, um sinal externo, certo? E vai se ligar, né, geralmente TNF-alfa, e essa ligação é capaz de ativar a cascata das caspases, né? Gerar lá os genes pró-apoptóticos, né? E ativar e gerar a morte celular.
Na via intrínseca, isso é a via extrínseca, vem de fora, e ativo, sinalizo para essa célula que ela tem que morrer. E na via intrínseca, é a via mitocondrial, é ativada por estresse intracelular ou extracelular com a deprivação de fatores de crescimento e danos no DNA, hipóxia ou ativação de oncogênese, né? Então, a célula percebe que tem um oncogênese, genes que têm a predisposição de gerar um câncer, e ela ativa aí a via intrínseca. Os sinais que são transduzidos em resposta a esses insultos convertem a mitocôndria, que fornece energia para a apoptose e liberam citocromo C no citoplasma e ativam as caspases. Então, vamos resumir aqui para a gente finalizar o nosso resumo da nossa aula. Certo? Então, tem a via extrínseca que a gente falou. Então, ao receptor aqui, o TNF-alfa sinalizou, ativou as caspases e estimula a morte celular. Outra, via intrínseca, né? Ativando aqui a mitocôndria, e essa mitocôndria, por sua vez, liberará o citocromo C e ativará as caspases e morte celular. Lembra que falamos aqui da formação de corpos apoptóticos, né? É um processo tímido, né? Assim que não tem essa invasão para a periferia, e após a formação desses corpos apoptóticos, a gente tem a fagocitose desses corpos apoptóticos. E os enfermeiros, muito obrigado. Tem atividade no Live, o nosso fórum de discussão. Tem o material. Por favor, dê uma olhada. Vamos participar, certo? Até já, até a nossa próxima aula.